a gente tem também ele, né? O nome mais... Eu não sei, escolheram um vídeo aqui, eu não sei. Quem que é esse cara? Tem um vídeo aqui pro Adrilles. Vamos lá. O Cristiano taxado, ele está carregando a taxa, ele está carregando o imposto, ele está carregando o tributo, ele está taxando a família brasileira, ele está carregando a Receita Federal, ele está taxando tudo sozinho, ele está botando a economia do Brasil no bolso. Esse imposto é de Cristiano taxado, ele pegou os cupons de desconto e colocou no bolso. Eu resolvo, se ninguém paga nada, se não tem isenção, se não tem reforma, se não tem impostos, eu resolvo. Eu sou o senhor taxador. Cristiano taxado, ligue. Adrilles, é ele. Ele é o número 1 depois do Lula, não é? Ele é o número 1 e ele é o homem da economia. O Haddad, o taxado, como dizem as más línguas, as boas línguas, né? Ele sempre foi o pior em tudo. Ele foi o pior prefeito de São Paulo e está sendo o pior ministro da Economia que o país já teve. Uma receita de crônica de uma morte anunciada, como se disse nas eleições de 22. Como você bem disse, Marco Antônio, todo mundo sabia o que ia acontecer. Um governo que gasta mais do que arrecada, um governo que dobra a receita fiscal, um governo que taxa mais dos mais pobres, um governo que arrebenta com o empreendedor, que faz com que o empreendedor pague 3 vezes mais as taxas, um governo que gera desemprego e desaquece o mercado de emprego, um governo que, sobretudo, estabelece uma inflação maior, uma política de gastos públicos gigantescos, ou seja, isso tudo era crônica de uma morte anunciada. E o Haddad é exatamente exemplo maior dessa receita para o desastre. Um homem que diz que colava lá nas aulas de economia, lá do Alexandre Schwartzman, outra pessoa que eu não me lembro qual o nome. A questão que se coloca é, todo mundo sabia o que ia acontecer. Como você bem disse, pegaram o espantalho da ameaça à democracia do Bolsonaro. A ameaça à democracia se concretizou realmente com o governo Lula e com o STF, que arrebentou com a democracia, com as liberdades garantidas pela Constituição, de liberdade de expressão, e, eventualmente, a economia, como todos os economistas liberais, tá? Como todos os economistas liberais sabiam que ia acontecer, que um governo de esquerda ia arrebentar com o azul deixado pelo Paulo Guedes. Na pandemia, o cara conseguiu sanar as contas públicas fazendo um milagre. Milagre não. Uma coisa efetiva, gastando menos que arrecada e investindo no micro e no médio empreendedor, que é o que o governo tem que fazer em relação ao mercado de trabalho e ao mercado de preços. É simples assim. Só que todo governo de esquerda, o PT exclusivamente, principalmente, faz exatamente o contrário. E a receita para o contrário dessa política liberal é o desastre que a gente está vendo hoje. Ou seja, pela garantia de que haveria democracia, a democracia foi destruída. Uma mentira acreditada e crível pelos economistas liberais, inclusive o tucanato. A economia está sendo destruída exatamente também pelo endosso de economistas liberais que sabiam que ela ia ser destruída. A democracia, a preservação da democracia foi despreservada, foi destruída a democracia e também crônica de uma morte anunciada pelas perseguições, pelos exageros, pela caricatura que foi feita de um golpe que poderia ter sido dado pelo Bolsonaro e nunca deu, e esse golpe foi dado interna corporis dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a situação que a gente está vendo hoje não é culpa exclusiva do Haddad, não é culpa exclusiva do PT, mas é de todos aqueles que colocaram essa gente lá por uma questão de poder. Antipatia do Bolsonaro, antipatia do conservadorismo, antipatia de um tipo de direita que não era liberal limpinha, proposta pelo Reinaldo Azevedo, pelo Diogo Mainardi, pelo tucanato. Ou seja, toda essa estrutura de um poder que carcome as entranhas do Estado brasileiro desde as últimas décadas, a questão do teatro das tesouras, né, foi responsável pela reascensão de Lula, um homem condenado por corrupção, um homem condenado por incompetência, o PT condenado pela incompetência, o Haddad condenado pela sua incompetência, o cara não foi nem para o segundo turno da disputa da Prefeitura de São Paulo, que volta agora ao desastre, ao cenário do crime, ao cenário da incompetência. Então, é a incompetência gerida por aqueles que, eventualmente, por sanha de poder, recolocaram Lula e Haddad no lugar onde eles estão. Todos sabiam, ia dar desastre.